pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Michel de Oliveira e de cara eu já quero agradecer aí o pessoal que tem dado aí um retorno aí para mim aí. Tem bastante gente me chamando, tanto no Instagram quanto... Qual é o nome do outro aplicativo, não? Facebook? Não. Você tem o Telegram. O pessoal tem agradecido aí no Telegram aí com relação aos conteúdos. Eu fico assim imensamente assim contente por estar chegando aí por estar chegando no pessoal e estar ajudando o pessoal com as informações, tá? Hoje nós vamos falar sobre contrato de trabalho, tá bom? Muita gente tem comentado nos vídeos com relação a um tipo de contrato de trabalho que tanto eu quanto o Janailson do grupo, tanto eu quanto o Janailson. Cara, impressionante, velho. O pessoal tem comentado bastante com relação ao contrato que tanto eu quanto o Janailson do... não é grupo? Casa da Mãe? Eu tô falando grupo, né? Grupo. Do canal. Para tudo, roda a vinheta e começa tudo de novo. O pessoal tem comentado bastante com relação ao contrato que tanto eu quanto o Janailson do canal A Casa da Mãe tem comentado, tá? O nosso contrato é contrato a termo incerto, tá bom? Então esse daí eu vou deixar para lá, não vou falar sobre ele, vou falar o contrato de trabalho que vocês mais vão ter quando vocês chegam em Portugal, ali o primeiro, segundo, terceiro trabalho, tá bom? Que seria o que? O contrato a termo certo, tá? O incerto nós vamos ter ele também, mas futuramente eu falo sobre ele, tá bom? E tem o contrato de trabalho sem termo, tá? Então nós vamos ter esses três tipos de contrato. Contrato de trabalho a termo certo, contrato de trabalho sem termo e de termo incerto. Tá, Michel? Mas o que seria esse termo incerto, termo certo e sem termo? Vamos trocar a palavra termo, vamos colocar data. É um contrato com data certa para acabar, um contrato sem data certa, tá? É incerto a data, e o outro contrato que é sem data de acabar o contrato. Então, a duração desse contrato, também do termo certo, ele vai ser de 6 meses a 1 ano de contrato, tá bom? Porém, o patrão ele pode diminuir, ele pode colocar de 3 meses, tá bom? De 3 meses. Só que tem duas jogadinhas aí que a gente tem que ficar muito atento, tá bem? Não, tanto um contrato quanto o outro não pode passar de 2 anos de duração, também com relação ao contrato de termo certo, tá? Ele não pode passar de 2 anos de duração. Vamos dar um exemplo? Eu entro num trabalho e o patrão faz um contrato de 6 meses, faz mais um contrato de 6 meses, depois ele vai fazer mais um contrato de 6 meses. Quando for completar o outro contrato, ele tem que me efetivar, tá bem? Então, automaticamente, se ele não me mandar embora, automaticamente ele tem que me contratar e eu passo a ser efetivo. Aí o meu contrato de trabalho muda, ele deixa de ser um contrato de termo certo para ser um contrato sem termo, que a partir daquela data eu não tenho mais data de quando eu posso acabar, tá bem? Tá, eu falei que não ia comentar nada com relação a esse outro tipo de contrato, que é o contrato a termo incerto, que é o que eu estou e o Janailson também está. Eu vou falar mais ou menos para vocês que quem tiver curiosidade de querer saber mais detalhes sobre esse contrato, eu vou fazer um vídeo posteriormente e vocês podem estar acompanhando aí, vendo aí qual é esse tipo de contrato. Bem, o pessoal que trabalha com solda, que tem vontade de vir para Portugal para trabalhar com solda,
não vou falar para você que a maioria, mas são todo o pessoal que trabalha para fora ou os que trabalham a hora, nós vamos trabalhar com esse tipo de contrato, então é bastante interessante vocês darem uma olhada, tá? Então, com relação a esse contrato e duração dele, como que vai funcionar o nosso contrato a termo incerto? O contrato a termo incerto foi aquilo lá que eu falei para vocês, ele não tem uma data definida para acabar a obra, tá bem? Vamos dar um exemplo, eu fui contratado para trabalhar numa obra, só que não se sabe até quando vai ter trabalho, então é onde entra nesse termo incerto. Pode durar uma semana, pode durar 3 meses, pode durar 6 meses, e esse contrato ele pode durar até de 4 a 5 anos. Depois, como eu ainda nunca cheguei a esse período e pelo que eu pesquisei aqui na lei, aqui, ele não dá detalhes, entendeu? Creio eu que ele deva ser renovado ou ele pode exceder ainda esses 5 anos aí de contrato sem mexer, sem ter problema nenhum, tá? Tanto quanto o nosso contrato, quanto o contrato, contra os outros 2 contratos, eu vou falar agora para vocês com relação às férias. Tá, as férias vai ser bem simples a conta, tá bem? As férias vai ser o quê? Vai ser 2 dias de férias para cada mês trabalhado na empresa, tá bom? Aqui acontece um negócio um pouco diferente do Brasil. No Brasil a gente está acostumado a ter os 30 dias de férias. Aqui em Portugal já é um pouco diferente. O que nós temos? Nós completamos ali o direito aos 30 dias de férias, porém 15 dias das minhas férias é o patrão que escolhe a data que vai se adequar melhor para a empresa, tá bem? E os outros 15 dias somos nós que escolhemos, tá bem? Ah, Michel, mas aí é complicado, se eu quiser vir para o Brasil, se eu quiser fazer uma viagem, gente, daí vai de conversa, tá bem? Então é questão de você chegar e conversar, falar assim, ó, patrão, o negócio é o seguinte, eu sou brasileiro, o senhor conhece e eu preciso visitar os meus parentes. Não é uma passagem que é barata também, mesmo a gente trabalhando aqui em Portugal, ganhando em euro, não é uma passagem barata, tá? Porque é algo que ninguém pensa, porque uma viagem dessa você tem que deixar tudo certinho para o mês que vem, porque a conta de água vem, a conta de luz vem, a prestação de carro vem, prestação das coisinhas que você vai galgando, que você vai adquirindo, ela começa a vir, tá? E você tira um mês de férias sem rendimento, mês que vem você vai ter que arcar todas essas dívidas que a gente tem, tá bem? Então, a gente se planeja certinho para a gente estar podendo tirar essas férias, para a gente estar podendo ir para o Brasil. Mas, conversando, eu desconheço algum patrão que tenha implicado com algum brasileiro com relação a essa data, tá? Tirar ali uns 15, 20 dias ali consecutivos, porque até mesmo é um detalhe assim muito interessante. Eu vou falar para vocês com relação às férias aqui da Europa. Isso aí já acaba sendo a Europa inteira aí que eles acabam adotando mais ou menos uma data específica, tá bom? Normalmente aqui em Portugal, aqui na França, na Espanha, eles deixam a data de férias da empresa em agosto, porque agosto é o verão deles aqui. Tá? E começa a esquentar ali no finalzinho de julho, tá bem? Mas ele já começa a dar uma esquentar. Finalzinho de julho? Né? Final de junho começa a esquentar. Julho já tá bem quentinho aqui já, tá bem? E agosto que vem um verãozão pesado que todas as empresas param. Pra vocês terem noção, a nossa empresa, para ela aproveitar o máximo possível, ela vai parar na última semana de a última semana de julho, e vai pegar as 3 primeiras semanas de agosto. Então, nesse período, a nossa empresa está parada. Não funciona nenhuma filial dela, tá bem? As outras empresas que eu trabalhei em Portugal também foi o mesmo esquema. Normalmente em agosto ali o pessoal começa a mandar um monte de gente de férias. Algumas empresas só que seguram os funcionários que vai ter algum efetivo na fábrica. Tá bem? Mas não são todas, você acaba, tipo assim, vou ser bem sincero para vocês, os primeiros anos você meio que não concorda, você fala, pô, nada a ver, vai parar agora, não sei o que, depois você passa a entender,
porque o outono aqui, eu vou ser sincero, é frio. Aí nós temos o inverno, é frio para arrebentar. Aí você vai ter o que? Primavera, é frio. Aí você vai ter o verão, que ele começa a esquentar. Quando você começa a acostumar com o calor, aí volta o frio de novo e vamos lá para 2, 4, 6 meses de frio. É complicado, você sempre tem que estar com uma blusa, você sempre tem que estar com alguma coisa. É ruim de você sair de shorts, é ruim dependendo do que você trabalhar com uma calça só. Agora eu já estou tirando, mas normalmente eu trabalho com 2 calças. A gente usa aquela calça de lycra, a gente usa ela por baixo para ela esquentar, tá? O pessoal também conhece ela como a calça térmica que a gente conhece, né? Só que tem gente que chama ela de lycra, aí, vocês entenderam. Então, a gente sempre trabalha com essa calça por baixo, porque, gente, é horrível, é muito ruim. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei um frio pesado aqui, eu estava trabalhando na horta, em Madrid, aí veio uma nevasca pesada para cá e eu peguei menos 17. Gente, é horrível trabalhar com menos 17, é muito ruim. Apesar da gente trabalhar com solda, é quentinho nessa parte, a parte de trás, assim, nas costas, assim, é muito vento, é muito gelado, é muito ferro. Então a fábrica normalmente são muito geladas, tá? Tem fábrica que é adaptada, hoje, graças a Deus, a fábrica que eu trabalho, ela tem aquecedor. Só que mudaram eu de fábrica, eu estou em outra fábrica, também tem aquecedor, mas na minha seção não tem aquecedor. Gente, é frio. É frio para arrebentar. Tá? Quem vê os outros vídeos aí, tem um vídeo que eu mostrei o meu dia a dia. Depois vocês dão uma olhadinha lá e vocês vão ver o jeito que eu ando com o tanto de roupa que a gente coloca. Também, então são 2 calças, são 3 blusas para estar ali segurando ali a temperatura, apesar da gente trabalhar com solda, tá? Mas as férias, nossa, vai ser mais ou menos isso daí, é sempre ali para agosto. Qual é o lado positivo, qual é o lado negativo? O lado positivo é que você pega o verão, né? Você pega ali o solzinho, tem como você passear, você tem como você ir para as praias. Em Portugal as praias são lindas. Eu vou ver se eu faço um vídeo aqui falando das melhores praias que tem aqui em Portugal, aqui, as que são melhores ali para a gente poder estar nadando ali, tá? Tem algumas praias ali que são fantásticas, mas gente, são praias muito geladas, é muito gelado, gelado demais. Você entra com o pé, a alma sua sai correndo. É muito gelada, tá bem? Mas a vantagem é essa daí, você consegue sair no verão, mas qual é a desvantagem? Se você vai fazer uma viagem para o Brasil ou viagem para outro lugar, como é verão, as passagens sempre vão estar um pouquinho mais caras, então a gente sempre tem que se preparar com antecedência, né? Comprar ali as passagens ali um ano antes, se preparar mesmo, se planejar mesmo para a gente não ter nenhum susto, tá? Porque as passagens, elas aumentam assim, bem, tá? Aumenta bastante. Eu vou deixar aqui mais ou menos ali um padrão de contrato a termo certo, tá bem? Para vocês terem mais ou menos a noção de quais são as informações que sempre vem nos contratos, para vocês terem noção de quando chegar aqui e ver algum contrato assim meio estranho, opa, pera aí, tá faltando informação nesse contrato, tá bem? Não ache que somente no Brasil que tenha patrão que queira passar funcionário para trás, aqui também tem muito patrão que paga atrasado, tem muito patrão que deixa de pagar, tá? Eu tenho aí uns 2 patrões aí que me devem dinheiro, tá bom? Então, tipo assim, isso daí é igual ao Brasil. Tem lugar que aqui é um pouco complicado. Não estou falando mal do Brasil, eu gosto muito do Brasil. Olha, eu tô com a camisa no Brasil, eu gosto demais, tá? Só que é fato, entendeu? Do mesmo jeito que nós temos coisas boas aí, nós temos coisas ruins aí. Do mesmo jeito que nós temos coisas boas aqui, nós também temos coisas ruins aqui, tá bem? É uma das coisas que também todo mundo sempre pergunta para mim, como é que são os portugueses. Gente, os portugueses são fantásticos. Eu não tenho que reclamar. Hoje eu tenho grandes amigos portugueses também e cai naquela de lá. Mas aconteceu tal coisa comigo. Eu, na primeira semana que eu cheguei aqui, eu arrumei uma pedra de sapato. Entendeu? O cara ficou pegando no meu pé, era português. Ficou pegando no meu pé, tudo. Mas só que imagina se eu fosse tratar os outros
pela forma que esse daí me tratou. Então é igualzinho no Brasil, sempre vai ter aquele cara chato, sempre vai ter aquele cara mimizento, e é igualzinho, não muda nada. Tem gente fantásticas aqui, amigos mesmo, de verdade, tá bem? Então eu vou deixar aqui uma cópia aqui de um contrato, também com as inscrições certinho. Se alguém tiver alguma dúvida, na descrição também eu vou deixar tudo isso aqui que eu falei para vocês aqui, mas só que muito mais detalhado aqui na descrição também. Então não se esqueça, curta o vídeo, compartilha com os amigos, isso daí me ajuda pra caramba, gente, pra gente tá podendo fazer mais conteúdo, tá? Eu tô vendo para eu fazer o próximo, os futuros vídeos, fazer do contrato a termo incerto também. Deixem dicas aqui também do que vocês querem saber, do que vocês querem ver. Tem o Henrique, meu amigo, pediu para eu filmar os carros daqui com os preços, para eles verem mais ou menos qual é a noção dos valores e de quais modelos de carro nós temos aqui, que tem muito carro diferente aí no Brasil, tá bem? Então eu estou devendo essa daí para o Henrique. Tem um motivo, tá, Henrique? Aqui é difícil demais eu achar concessionária. A maioria das concessionárias que eu tenho na cidade são direto das empresas. Então eu tenho uma que é somente da Renault, eu tenho uma que é somente da Jeep, eu tenho outra que é só, você entendeu? Então acaba sendo os carros mais novos, tá? Se caso não tiver problema, também alguém quiser ver mesmo os carros novos que tem aqui, tá? Então aqui a gente tem bastante. Tem também uma concessionária da Harley Davidson, sempre eu passo lá, lembro do meu amigo Janailson, ele é um motoqueiro aí já antigo aí, e eu também tenho vontade de ir lá para filmar as motos, sou apaixonado por moto, cara, mano, eu passo perto do stand, em frente só, eu já fico doidinho, tá bem? Então compartilha aí, não se esqueça aí, deixa seu like aí, tamo lá, tamo junto e até a próxima.